pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Eu vim aqui com mais uma profissional maravilhosa da série que eu tenho feito de conversar com outras pessoas de outras áreas, de outras linhas diferentes da minha. E eu vim hoje conversar com a Thalita, que é sensacional, conheço de muito tempo já, e pedir para ela vir conversar aqui comigo sobre o trabalho dela. Thalita, seja muito bem-vinda, muito obrigada de novo por aceitar o convite. Peço para você se apresentar para quem não te conhece, saber um pouquinho de quem que você é e do teu trabalho, por favor. Legal. Obrigada, Elô. Oi, pessoal, meu nome é Thalita, né? Elô brevemente me apresentou aí, então eu sou psicóloga, me formei no Santana, me formei em 2011 e desde então eu venho trabalhando dentro da psicologia com as deficiências. Eu tenho a minha especialização, ela é em avaliação psicológica. Tenho a formação em ABA, né, para trabalhar não só com criança autista. Eu falo, o ABA hoje ele é muito falado, né, para trabalhar com as crianças que estão dentro do espectro autista. Então eu tenho a formação em ABA, tenho formação em reabilitação neuropsicológica, né, para trabalhar também com as funções das crianças que têm essa necessidade. E hoje eu trabalho dentro das deficiências, trabalho na clínica, trabalho muito com avaliação psicológica, avaliação de aprendizagem, avaliação de triagem, avaliação diagnóstica, e também trabalho na PAI, né, dentro do serviço socioassistencial, hoje dentro do centro-dia. Hoje faço uma carga horária na PAI e uma carga horária dentro da clínica. Então, mais ou menos isso, dividida a minha área de atuação hoje. E, Thalita, tem alguma faixa etária que você atende ou atende criança, adolescente e adulto também? Ou é mais criança? Como é que tá? Hoje, mais as crianças, tá? A faixa etária, apesar de hoje na PAI eu trabalho com os adolescentes, então a partir de 14 anos, adolescentes, jovens e adultos que têm alguma deficiência intelectual. E aí as crianças, na clínica com crianças, né, a partir de 1 ano e meio, 2, a partir de um diagnóstico, por exemplo, que vem encaminhado de um neurologista, eu já recebo para fazer atendimento. Que bom, bom saber, porque às vezes o pessoal pergunta, né? A gente sempre gosta de encaminhar e saber. É uma coisa assim que a gente tem batido muito e colocado muito, principalmente, né, para as crianças que estão dentro do espectro, não somente isso, né, dentro do espectro autista, mas alguma criança que tem algum atraso no desenvolvimento. Então, hoje, como é muito mais falado essa área, né? Graças a Deus, a gente vê muita informação, tanto na internet, nas redes sociais, tem muita informação. Então, cada vez mais as famílias chegam mais cedo para dentro do consultório. Então, tem algum atraso no desenvolvimento, já procura. Eu já recebi, por exemplo, família que veio no consultório me procurar. Eu não sei se você lembra daquele programa que tinha na Globo, Bem-Estar. Eles falaram a respeito dos atrasos no desenvolvimento e eu recebi uma família no consultório que veio devido a essa reportagem. Então, normalmente, quando tem assim uma reportagem em TV aberta, que acaba abrangendo uma população maior, normalmente acaba vindo crianças assim mais cedo. E para a gente é muito bom, porque começa a estimulação muito antes, né? Ainda mais autismo, né? Autismo, assim como vários transtornos mentais, quanto mais cedo você diagnosticar, né, e trabalhar, melhor. Né? Trabalhar com essa intervenção já, né? Uma intervenção precoce, melhor. Se eu não me engano, tinha uma personagem na Malhação, né? Tinha ou tem ainda, que é autista. Eu ouvi falar dela também. É muito legal, porque também meio que desmistifica certas coisas, né? Tanto ir no psicólogo, quanto ir no psiquiatra, quanto, né? O próprio trabalho de rede. É muito legal isso. Essa semana, acho que passada, umas 2 semanas atrás, a gente teve uma polêmica bem grande envolvendo aquele comediante Léo Lins. Não sei se você viu. Não vi. Ele acabou, a namorada dele fez uma brincadeira, assim, né, que, claro, dentro do contexto, assim,
fez um comentário, ele parece autista, tá num canto ali e não quer interagir com ninguém. E isso teve uma repercussão muito grande dentro da comunidade autista e dos pais, enfim, para que ele se retratasse em relação a isso. E ele se retratou, ele demorou um pouco para se retratar, ele falou, e eu me retratei porque eu queria conhecer o mundo, porque eu não conhecia nada. Então, busquei, conheci, e diante disso, eles chamaram uma adolescente, que é bem ativista da causa, no programa do Danilo Gentili. E eles deram, assim, uma visibilidade bem grande, assim, depois dessa repercussão. Eu falo que algumas coisas são ruins, né, porque precisou disso para eles conseguirem ter uma repercussão, mas, por outro lado, foi muito bom de você ver, assim, a pessoa com autismo que é enganjada, que é ativista da causa, né, e buscando principalmente, né, por mais visibilidade para todo mundo, para os pais, enfim, é muito bom, assim, principalmente para mim, por exemplo, que trabalho nessa área, ver alguma coisa desse tipo voltado para a população ter, né, desmistificar muita coisa, é muito legal. Sim, sim, e trouxe a conversa, né? Muitas vezes é isso que falta, né? Você falar sobre as coisas e conversar sobre isso de uma forma mais aberta, né? Ajuda bastante. Isso, muito legal. E como que tem sido o teu trabalho, Thalita, desde que começou a pandemia, ficar em casa, principalmente com as crianças, como que você tem conseguido manejar isso com elas? Então, aqui eu tenho duas vertentes da pandemia, sabe, Elô? Na PAI, por exemplo, quando eu faço uma carga horária dentro do serviço socioassistencial, então nós não tivemos mais contato presencial com os usuários do serviço. Então, nós trabalhamos de forma online com eles, por meio de grupos de WhatsApp, reuniões no Zoom, a gente fez festa junina online, fez reuniões com eles para eles se verem, né, aqueles que têm condições, e aí a gente tem feito visitas domiciliares também. Então, teve o Dia das Crianças agora, né? Apesar deles, né, a gente trabalhar com o público mais adulto, foi levado uma cesta de doce para eles em casa, então o assistente social dividiu e conseguiu levar para eles uma cesta para eles terem esse contato. Então, o que a gente faz hoje na PAI para o serviço socioassistencial? No serviço assistencial, nós trabalhamos com os grupos online e todos os dias a gente faz vídeos com alguma atividade de acordo com a oficina que aquele usuário participaria naquele dia. Então, a gente monta as oficinas com materiais recicláveis que sejam de fácil acesso para eles, e eles reproduzem isso nos dando uma devolutiva com fotos, áudios, vídeos no decorrer do dia para a gente ver se eles participaram ou não, e eles adoram, né? Então, eles ficam esperando o dia de feriado, hoje não vai ter vídeo? Porque muitos deles, né, dentro da PAI, como eles têm a deficiência intelectual, eles têm essa autonomia de já ter o celular, e é uma coisa que a gente busca muito para eles, é essa autonomia, para eles né, buscarem, para eles estarem inseridos na sociedade, né, como um todo. Então, eles mesmos já participam, já sabem, eles pedem ajuda para a mãe ou para o pai, ou quem cuida deles, né, conforme for a necessidade, mas dentro da PAI hoje está funcionando assim, no serviço socioassistencial. No serviço de saúde, que é a parte do SUS, o pessoal que faz, que trabalha dentro da saúde lá, já voltou com os atendimentos, claro, com todas as normas de segurança, com um atendimento mais espaçado, né, do que normalmente seria, para que eles pudessem voltar, porque a gente vê, principalmente, né, agora nós já falamos sobre a intervenção precoce, principalmente, né, os menores, eles têm a necessidade de uma intervenção mais assíduo, assim, então, mesmo eles não tendo presencial, a gente teve o tempo todo com eles online. Então, mandando vídeo de orientação para os pais, nós fizemos cartilhas, né, de orientações no decorrer para passar esse momento. Que legal. E em decorrência na clínica, diminuiu, assim, algumas questões, assim, a procura, muita gente, não, vou esperar passar a pandemia, então teve pais ainda que não retornaram com as crianças para os atendimentos devido né, a pandemia, enquanto não retornar às escolas, não vão retornar, e assim vou orientando fazendo orientação online, orientação
né, à distância. E outra coisa também que diminuiu bastante foram as avaliações, né? Esse ano não vieram avaliações assim, normalmente eu venho pedido do médico, pedido da escola, mas esse ano acabou devido a ter esse ensino online das escolas, os pais ainda estão esperando passar a pandemia para preparar. Mas eu achei ótimo isso que vocês fizeram, de ter algum tipo de contato, né? Seja vídeo, seja festa que vocês fizeram. Sim. Principalmente porque você trabalha com um público que tem muita dificuldade com quebra de rotina, né? Eles não Sim, sim. gostam de qualquer quebra de rotina. Então, imagina uma quebra, tipo, você não vai mais ir para a escola, né? Ou você não vai mais ver seus amigos e a equipe da PAI. Nossa, né? Então, Sim. foi um bom caminho que vocês acharam, né? Assim, logo nos primeiros dias e meses, né, falo, né, porque a gente já passou aí 6, 7 meses, né, de pandemia, mas eles ficavam o tempo todo mandando áudio, daí, quando que a gente vai voltar para a escola? Quando que a gente vai voltar, né, para pai? Quando que a gente vai voltar para pai? Quando que a gente vai voltar? Então, assim, eles buscam por essa interação, né, é o meio deles. Eles são alguém ali dentro, eles são, né, assim, eles fazem parte de um grupo. É um espaço que E eles o ficam quanto isso confortáveis, né? o quanto é importante isso para um ser humano, então a busca é muito, muito legal. Me diga uma coisa, você falou dessa ansiedade, né, que eles ficam de quando que vai voltar e tudo isso, mas tem mais coisas que você vê que a pandemia está afetando esse público que você está atendendo, fora a ansiedade, tem trazido mais tristeza, tem trazido crise, como é que tem sido além disso? Ah, sim, sim, como você falou, né, a mudança de rotina, até dentro da deficiência intelectual pura, vamos dizer assim, eles sofrem com a mudança de rotina, mas eles têm uma tolerância, vamos dizer assim, uma tolerância de compreensão no sentido de, é difícil, mas eles conseguem fazer a compreensão disso, porque é a deficiência intelectual, né? Agora, dentro do autismo, essa quebra de rotina é muito mais delicada. Então, as famílias tiveram que se reestruturar de uma forma de fazer a rotina dentro de casa. Assim, do que levantava às 7 da manhã, então continua levantando às 7 da manhã, depois traz para fazer alguma atividade que já era corriqueira, né, para que ele diminua a chance de entrar em crise. Porque, né, se ele tá, uma criança dentro do espectro autista, se ele está muito ocioso ou se ele está assim fora, quebrou a rotina, que ele não consegue estruturar, ele pode entrar numa crise bem significativa, né? É difícil assim para eles. Então a gente sempre orienta para os pais continuarem, tentarem, né? Continuar é um pouco difícil, mas tentarem continuar a manter a rotina que eles tinham estabelecido antes, ou no mínimo trazer essa rotina para dentro de casa. Então, assim, essa questão da agressividade, autolesão, automutilação mesmo, né? Porque o que acontece da criança dentro do espectro? É uma forma dela demonstrar né, que tem alguma coisa errada, ela acaba se autolesionando. Então, é um pouco delicada essa situação. Até é uma boa orientação que você dá para quem de repente está assistindo, né? De repente é pai de uma criança no espectro, ou uma criança com deficiência, né? Enfim. Sim, sim. Para que eles tentem manter essa rotina e tentar manter as coisas de uma forma mais normal possível, né? Mesmo com a dificuldade. Mesmo com as dificuldades. E, assim, acredito que também, né, a questão das terapias em si, né, os que conseguirem retornar, acho que é muito importante esse retorno, porque assim, tem muitos ganhos dentro das terapias, né, com as crianças. E a partir do momento que acaba parando com isso, pode ser que isso, nesse momento, não, mas né, tô aqui com ele, a gente pode orientar à distância sem problema nenhum, mas talvez o ganho que ele pode ter com a terapia pode ser significativo para frente. E Thalita, por acaso, assim, vocês da equipe, né, tanto da PAI quanto você na clínica, você tem algum medo de que, de repente, alguns desses pacientes de vocês possam regredir um pouco em relação à fonoterapia, à própria psicoterapia? Sim,
Sim, sim, porque a gente precisa de muito estímulo para eles. A gente tem a necessidade de maior estímulo possível que essas crianças recebam, sejam ela independente da deficiência, né? Qualquer deficiência, ela tem muita necessidade de estímulo. Então, assim, se é uma criança com paralisia cerebral, ela vai precisar do maior estímulo dela em um determinado período da vida na fisioterapia. Se ela deixa agora, ela pode ser que né, enfrente algum problema depois. Então, faz muita falta. Qualquer tipo de estímulo para qualquer criança que tenha necessidades assim especiais, né? Alguma deficiência. E a própria frequência também, né? Porque a frequência Sim. diminuiu praticamente ou até anulou toda ela, né? Com certeza. Então, tem a necessidade. Eu vejo hoje na clínica, assim, tem retornado bastante, sabe, Elô? Então, hoje a gente já né, tá vindo mais, mas mesmo assim ainda tem muitas famílias que decidiram e, claro, né, estão dentro da opção deles de não manter. Sim. A gente vai ver depois né, como vai ser a volta dessas crianças para as terapias. Né? Então, talvez a gente vai ter que dar um passo para trás. Eu comento muito isso com as meninas, né, com quem eu trabalho. Talvez a gente vai ter que dar um passo para trás, voltar a trabalhar alguns pré-requisitos de base que a gente já tinha ganho durante as terapias, para depois voltar onde a gente estava mesmo. E às vezes, dependendo do caso, praticamente voltar do zero, né? Isso, sim. E também talvez até orientar os pais também, além da paciência que já tem que ter como pai, né? Ainda mais como pai de uma criança especial, mas de ter mais paciência ainda, né? Nesse momento que vai ter que voltar para essas etapas iniciais e que vai regredir, que vai ter mais dificuldade. Né? Sim, eu costumo falar para os pais que duas palavras assim que regem a questão das deficiências, né? Primeiro, paciência e persistência. São duas coisas assim que tem que reger os pais de crianças com deficiência. Paciência e persistência. Não vão ser todos os dias flores, não vão ser todos os dias, ai, nossa, que legal, ele conquistou isso, mas a terapia, ela busca isso. Então, nós temos que pensar num objetivo final, né? Qual que é o objetivo desses pais com essa criança e a gente vai buscar por isso, né? E daí acaba entrando toda a equipe multiprofissional para dar apoio para essa família e, enfim, né, eu costumo dizer que quando uma família ela tem uma criança com deficiência, abre-se um mundo paralelo, né? A gente vai o que não deveria ser, né? Porque para mim todo mundo tem que estar no mesmo na inclusão, né? Eu sou engajada na questão da inclusão social e todo mundo tem que estar junto o tempo todo, mas é isso que acontece, assim, falando, né, grosseiramente é isso. A gente tem um mundo normal que você vai caminhando, a partir do momento que você recebe o diagnóstico da pessoa com deficiência, que você vai ter uma criança com deficiência, abre-se um mundo paralelo, um mundo que você nunca viu, um mundo que talvez passou pelo teu lado por muitas e muitas vezes e você não tinha percebido, né? É mais ou menos aquela história assim, nossa, fiquei grávida e acabei vendo um monte de grávida, né? Eu tenho o diagnóstico de um filho com deficiência, a partir de então eu começo a perceber placa de estacionamento, placa, né? Nossa, olha que legal, aqui tem inclusão, né? Sim. Enfim, você começa a perceber muito mais, né? E não só perceber como existem coisas, mas perceber a falta de coisas, né? Exatamente. A falta de acesso, a falta de recurso. Falta de recurso, falta de política pública, falta de profissional capacitado. Então, assim, quando você traz essa questão para a gente vir conversar, e, né, para mim é muito legal até porque, assim, os profissionais, eles precisam se capacitar nessa área. Tem muita capacitação. Eu vejo ainda que a gente tem um caminho muito grande a percorrer ainda dentro dessa área no nosso país, mas hoje a gente tem muito mais acesso a mais coisa que a gente não tinha antes. E eu digo isso até mesmo pela faculdade, porque nós tivemos na faculdade pouca coisa sobre psicologia nas deficiências, né? A gente teve, claro, mas pouca coisa. Hoje, se a gente for pegar as questões que a gente fez na faculdade lá em 2011, que foi quando eu me formei, veio para um outro caminho, assim, a gente tem mais estudos, mais, né, baseado cientificamente e tal.
coisas que antes a gente não tinha tanto acesso. O próprio método ABA, né? Não sim, tinha... sim. Ele já é um método, né? Método não, ele é uma ciência que né, já é baseado na análise do comportamento já há bastante tempo, mas para o Brasil ele é muito novo e ainda tem o pessoal ainda tem muito preconceito no sentido, mas como que é isso aí? Como que vão fazer? Fizeram lá a gaiola na escola, lá na faculdade, daí... Não é bem assim, isso daí demanda de uma outra... Uma outra conversa. Mas é bem isso mesmo. Então, eu fico muito feliz, sabe, Elo, assim, de conseguir conversar sobre e estimular as pessoas que busquem capacitação e busquem conhecimento a respeito da área da deficiência. Porque é uma área, assim, ela acaba sendo muito pobre em tudo, no sentido de profissionais, políticas públicas, tudo. Então, a gente precisa de mais pessoas engajadas na causa. Tá caminhando muito lentamente, né? Imagino tanto de população que tem esse tipo de problema, né? Que precisa desse tipo de atendimento, mas a gente tá caminhando devagarzinho, né? Isso. Eu falo que às vezes eu recebo, né, na PAI. A PAI hoje ela é um serviço de portas abertas à comunidade. Então, se eu tenho uma criança que eu percebo, como eu falei, né, o caso lá da mãe que viu na TV. Se eu tenho uma criança que eu percebo que tem alguma deficiência, eu não tenho diagnóstico, não tenho nada, ela é aberta à comunidade. Então, eu posso chegar com a minha criança lá e marcar uma avaliação sem ter necessidade de pedido médico. Mas para isso, tem alguns casos que a PAI não consegue atender. Hoje a gente tem muito mais criança do que a gente teria condições de atender, mas a gente consegue, por isso tanto evento sempre, né, e tal. A gente consegue atender, mas tem muitas crianças que, principalmente dentro do espectro autista, que às vezes não é caso da PAI, porque para estar dentro da PAI, ela tem que ter a deficiência intelectual, o autismo associado à deficiência intelectual. Não necessariamente uma criança ou uma pessoa que é autista tem a deficiência intelectual associada. Né? Então, para onde encaminhar? Às vezes a mãe vem, a família vem, você faz a avaliação ali, mas a criança está dentro do espectro, porém ela não tem uma deficiência intelectual. Ela precisa desses atendimentos, mas nós não conseguimos fornecer esses atendimentos devido a não ter essa deficiência. E ele não tem para onde encaminhar. E é difícil, porque daí provavelmente ela vai ter que procurar um serviço particular, né? Tipo um consultório, mas provavelmente ela não tem condições. Então daí ela fica nesse limbo, né? Fica nesse limbo, não posso levar lá, mas também não posso pagar pelo particular. Isso. Semana passada eu recebi uma família no consultório que vieram para terminar. O médico solicitou uma avaliação diagnóstica da criança com autismo, 3 anos e meio. E foi essa fala na anamnese com a mãe. A mãe falou assim para mim: o médico me falou que se a gente tiver casa, a gente tem que vender, se a gente tiver carro, a gente tem que vender, porque o tratamento do autismo é muito caro. Aí você fica pensando, e cadê a política pública para isso? Né, que possa atender isso, né? Cadê? Isso mesmo. Eu acho que agora é um momento assim que de política, enfim, né, de eleições. Eu acho que é um momento de se pensar né, e rever muito as ações dos políticos, não, né? Mas enfim, é uma coisa que ainda faz muita falta para gente. Infelizmente, principalmente saúde mental e política pública está muito longe do ideal. Do ideal. Eu trabalho em psicólogo em escola pública, a gente não sabe quando que isso vai acontecer, o serviço público em geral, mas imagina como é que vai ficar a situação, né? É bem difícil mesmo. E você comentou de o pessoal procurar capacitação, né, para quem se interessa por essa área e tudo. Então, para a gente ir finalizando, né, que tipo de capacitação que você mais recomenda? Qual que é uma capacitação mais específica para quem gostaria dessa área e quer trabalhar com isso, que você recomenda para o pessoal? Então, depende muito do que a pessoa quer trabalhar dentro da deficiência, né? Mas hoje, se a pessoa se interessa, por exemplo, dentro do autismo ou dentro das deficiências,
um curso básico de aba, e se for dentro da abordagem dela também, né? Um curso básico de aba para conhecer o que é a ciência, a análise, né, do comportamento voltada para a criança, que na verdade a aba fala hoje do autismo, mas ela pode ser utilizada para qualquer criança, né? Enfim, então são montados programas de ensino de habilidades básicas, assim, bem grosseiramente falando, um ensino de habilidades básicas para uma criança que não consegue sentar, para uma criança que não consegue esperar, que são coisas de pré-requisitos, assim, que nós precisamos ter, né, nas habilidades para que a gente consiga se desenvolver como, né, como um ser humano funcional. E é isso que acredito que primeiro, assim, é uma situação bem importante para uma pessoa que quer trabalhar dentro dessa área. Outra coisa, depende também se ela... Eu falo que a minha formação, ela acabou vindo com ramificações, porque eu comecei na avaliação, eu trabalho muito com avaliação, e acabou vindo a ramificação do autismo. Sim. Mas se a pessoa tiver interesse em trabalhar com avaliação psicológica também, hoje eu trabalho só com avaliação infantil, né? Não com todas as avaliações, mas só com avaliação infantil. Então, buscar uma especialização na área da avaliação, tem vários cursos bem importantes, e esse mesmo da aba, por exemplo, que eu falei, são cursos rápidos para a pessoa ter noção, para ver se é aquilo ali mesmo que ela busca, né, se é o que ela se cabe, porque às vezes a gente pode até estudar muito um assunto, mas será que eu consigo administrar? Trabalhar com crianças com deficiência, a gente tem muitas frustrações, sim. Né? Em qualquer área da nossa área, né? Mas assim, eu digo, porque assim, se você trabalha com uma criança de desenvolvimento típico, se você fala para ela hoje que isso daqui é azul, a semana que vem ela vai chegar e falar: tia Thalita, posso pegar a caneta azul? E a criança com deficiência, né, ou enfim, a maioria delas, a gente vai ter que trabalhar, a hora que cansar de ensinar que aquilo é azul, você vai ter que falar mais 3 vezes que aquilo é azul. Então, assim, é um trabalho apaixonante. Eu sou suspeita em falar, é um trabalho apaixonante. Mas, então, tem várias áreas, assim, cursos de avaliação, né, para conhecer e saber a diferença, que são cursos. Hoje a gente tem muito curso online, né? Então, para saber a diferença entre o que é a avaliação de triagem, qual que é a avaliação de desenvolvimento, o que é uma avaliação diagnóstica, o que é uma avaliação neuropsicológica, né, quais são essas avaliações, e enfim, tem várias coisas aí, mas principalmente se uma pessoa tiver interesse, assim, de trabalhar dentro da área, eu acho que o ABA, assim, é uma coisa, assim, que ele poderia iniciar, assim, para ele conhecer o que é a análise do comportamento, o que é a ciência, ABA e tal. Não, ótimo. Até porque a gente, às vezes, gosta de uma área, mas não sabe para onde ir, né? Porque tem tanto caminho diferente, a gente fica meio bem perdido. Então, isso mesmo. Você falou justamente para dar um norte para o pessoal, e daí, a partir daí, né, eles vão vendo o que eles gostam mais, que tipo de demanda que eles gostam mais. Né? Isso mesmo. Então, tá, meu bem. Então, é isso. Ai, é isso. Muito obrigada de novo por ter aceito o meu convite. Espero que você aceite se eu precisar de novo. Ai, pode chamar. Pode chamar. Tá bom? Beijo, então, pra você. Beijo. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal.